E o Bom Dia Goiás continua a falar com o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto, agora para discutir especificamente o número de homicídios em Goiás. Logo quando o senhor assumiu a secretaria, né, secretário, nós recebemos o senhor aqui no Bom Dia Goiás e eu me lembro que a sua promessa, a sua meta, digamos assim, era tentar reduzir o número de homicídios em 6 meses. Vamos então ver como é que ficaram essas estatísticas com a repórter Larissa Kipper. A dor da perda do marido só não é maior que o sentimento de impunidade e medo. Fica muito profunda essa impunidade. E ela fica tão veemente, né, que eu me pergunto a todos, qual a segurança que a gente tem? O marido de Dona Zilma, Ourisval Alves, dono desta padaria, e o irmão dele, Antônio Alves, foram mortos a tiros por assaltantes no dia 28 de junho. Suspeitos do crime foram presos dias depois. No início do mês passado, o empresário Eli César Batista também foi morto após reagir a um assalto. Ele estava em um bar no setor Bueno, em Goiânia, quando 2 bandidos teriam pedido as chaves do carro e o celular. Em Goiânia, o número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, como nos casos citados, aumentou 18% se compararmos os primeiros 6 meses deste ano com o mesmo período do ano passado. Estatísticas da Polícia Civil mostram que em todo o estado foram registrados 822 homicídios dolosos entre janeiro e maio de 2011, 26% a mais que os ocorridos na mesma época de 2010. Para nós não é um número, né? É uma vida. É uma vida que afetam várias outras, né? Segundo o especialista em segurança pública, o crescimento deste tipo de crime se deve à posição geográfica do estado, que facilita a distribuição de drogas, à clonagem de veículos que os bandidos preferem roubar à mão armada e também à impunidade. A polícia prende muito. O bandido quase nunca fica preso. E a gente vê uma reincidência enorme das mesmas pessoas perpetrando os mesmos crimes. E isso é um problema de legislação. Secretário, o que o senhor acha que faltou para conseguir essa redução que o senhor tinha como meta nos homicídios em Goiás aqui? Nós ainda temos essa meta, não é? Hoje nós temos uma projeção pelos índices destes 6 meses em relação ao ano passado de um acréscimo, por enquanto, de 5% ainda. Não está bom, tem que melhorar. É preciso aumentar a repressão, é preciso aumentar a apreensão de armas, combater o tráfico de drogas. Mas essa equação, ela não se resolve só nessas ações pontuais, não. Ela é uma equação que vai da prevenção, da repressão, investigação e prisão de criminosos e o encarceramento deles. O criminoso solto, ele é um conflito ambulante. Ele é um conflito para a sociedade, porque ele pode reincidir. Ele é um conflito para a família das vítimas, que podem buscar a vingança. É um conflito. Resolver esse conflito é um sistema complexo. Eu quero me solidarizar com as famílias das vítimas, mas o problema maior nosso não é a segurança que nós temos, é a violência que nós temos. A capacidade do Estado de enfrentar uma violência tão grande. Nos 2 casos citados de latrocínio, os bandidos estão presos. E a resposta veio em menos de 8 dias. Em menos de 8 dias, todos eles estavam presos. Agora, que medidas, por exemplo, a Secretaria tem planejadas de forma imediata? Porque para conseguir fazer esses números baixarem, então, esses números que estão, querendo ou não, que tem que prevenir a violência, né? Porque, querendo ou não, os números estão aumentando. Pois é, olha, a questão dos homicídios, elas sempre nos afetam porque é o valor máximo que nós cultuamos, é a vida. Então, os homicídios sempre nos impactam na sensação de segurança, não é? Mas é um erro avaliar a violência só pelos índices de homicídios. Porque os homicídios ocorrem por diversos motivos em situações em que a segurança pública não pode atuar. Dentro de residências, dentro de bares, em situações de conversas entre amigos, surge a violência por uso de drogas ou de álcool. Então, o trabalho preventivo é a retirada, o desarmamento da população, me parece fundamental no combate a esse tipo de crime. O combate ao tráfico de drogas e ao furto de veículos, a participação do especialista em segurança foi muito boa. Realmente, Goiás sofre por ser geograficamente central, sofre pela presença de traficantes internacionais de drogas usando Goiás como rota. E essas drogas, eu volto a repetir, não são produzidas em Goiás, elas vêm de fora do país. As armas vêm de fora do país. Então, eu visito hoje o ministro da Justiça às 15h45. Eu vou convidá-lo
entre outros motivos, a vir a Goiás para lançar a campanha do desarmamento. Nós fazemos questão de que Goiás participe da campanha do desarmamento. Pois é, a campanha do desarmamento, ela já acontece, ela já está acontecendo desde o começo do ano. A gente sabe que no ano passado, por exemplo, ela conseguiu índices muito baixos. O ministro da Justiça vem aqui e tem muita coisa para ser feita. Eu lembro que quando o senhor esteve aqui, o senhor disse, inclusive, da busca de parcerias para incremento de recursos com o governo federal e uma melhor estrutura até da própria polícia. Essa estrutura, ela foi melhorada, ela ainda vai ser melhorada. Como que a gente pode responder para a população em relação a isso, a questão da estrutura da segurança hoje? A estrutura da segurança está melhorando. A Polícia Civil já tem um plano também agora de construção, melhoria e ampliação de delegacias. O maior problema que nós temos na região metropolitana hoje é a capacidade de encarceramento do Estado. A polícia nunca prendeu como hoje, prende-se muito. Nós temos mais de 400 presos provisórios só na região metropolitana de Goiânia, só nas delegacias da capital. Faltam vagas no sistema carcerário goiano para acomodar essas pessoas. Também porque o sistema também não andou crescendo, né? Ele foi se tornando pequeno também, né? Não houve investimentos. Não houve previsibilidade. Não houve previsibilidade do governo anterior. Ok, vamos então conversar, já que a gente está falando de homicídios e violência, vamos falar então agora, secretário, sobre a questão do entorno de Brasília, onde a violência é mais crítica ainda. Inclusive ontem à noite, a noite foi violenta em Valparaíso. 4 homens foram mortos por volta da meia-noite. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em um barraco na periferia do município, quando 4 homens chegaram em 2 motos, invadiram a casa e efetuaram os disparos. Entre as vítimas, uma era menor de idade. A polícia acredita em acerto de contas porque o local funcionava como ponto de venda de drogas e até agora nenhum suspeito foi preso. E desde o início deste ano, a Força Nacional ocupou 5 cidades da região do entorno, prometendo reduzir a violência. Vamos então ao vivo até Lusiânia saber o resultado desse trabalho. Roberta Giacomoni, bom dia. A presença da Força Nacional conseguiu realmente diminuir a violência? Parece que não, né? Parece que houve um aumento de 13%. Bom dia, Brenda. No que diz respeito ao homicídio, que é a maior reclamação dos moradores da região, o número realmente cresceu e nas 5 cidades onde a Força Nacional atua há mais de 2 meses. Apenas em 2 dessas cidades teve queda no número desse tipo de ocorrência. Até agora, Águas Lindas e Valparaíso foram os únicos municípios onde a Força Nacional atua que registraram queda no número de homicídios. Mas para os moradores, ainda há muito o que fazer. Diminuiu bastante a criminalidade aqui, intimidou muitos bandidos, mas assim tá faltando mais ainda, mais segurança aqui. Se ele estiver mais presente aí, vai acabar. Só que nos 5 municípios onde os militares trabalham, em maio e junho deste ano, o número de assassinatos cresceu em relação ao ano passado. Em 2010, foram 53 homicídios. Este ano foram 60. Novo Gama foi o município que teve o maior número de mortes. Saltou de 3 para 12. Para mim, eu acho que não resolveu nada até agora. A gente tem medo de sair de casa depois das 6 horas, porque não tem jeito. De acordo com dados da Força Nacional, 70% dos homicídios que acontecem em todo o estado de Goiás estão concentrados aqui na região do entorno. Para traçar as próximas estratégias de atuação da Força Nacional, foi realizada uma reunião em Lusiânia entre o Ministério da Justiça e o Gabinete de Segurança do Entorno. Ficou decidido que ainda esse mês, cerca de 20 policiais civis devem chegar para ajudar nos trabalhos. Na equipe estarão delegados, escrivães e agentes da Polícia Técnico-Científica. A situação no entorno, ela vem de anos. Tu não chega e resolve de uma forma imediata. Agora entra o setor investigativo e o setor investigativo passa a trabalhar também em outras frentes. Um termo de cooperação deve ser feito para uma atuação conjunta na região do entorno entre os governos de Goiás e do Distrito Federal. Essa proposta já está no Ministério da Justiça, nós estamos aguardando a deliberação sobre esse termo de cooperação. E esse termo vai facultar realmente investimentos desses 3 entes federativos no entorno. Os militares da Força Nacional devem permanecer na região por tempo indeterminado. Brenda. Ok, obrigada então pelas suas informações aí de Lusiânia, Roberta. E secretário, a violência no entorno foi inclusive tema ontem do Bom Dia Brasil, né? E foi colocado que não adianta a Força Nacional estar lá na região ostensivamente, se não realmente se investigar
quem está praticando os crimes, quais são as quadrilhas, não se prender, não se julgar os processos que existem em abertos, não se concluir inquéritos. O que está sendo feito nesse sentido? A gente viu aí esse reforço. Isso é suficiente para acabar com esses 10 mil processos inconclusos? Olha, primeiro eu quero dizer que a força é bem-vinda. Ela é bem-vinda e eu agradeço, em nome do governo de Goiás, o governador de Goiás agradece ao governo federal e ao ministro da Justiça esse apoio. A força é bem-vinda e nós gostaríamos que ela ampliasse a participação. Sem a presença da força, esses índices poderiam ser piores. Então, a repressão funciona sim. Mas só a repressão, só o policial prendendo nas ruas, não resolve o problema. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque, por exemplo, o Pedro lá de Novo Gama, ele falou o seguinte, que não é a primeira vez que o Estado chama a Força Nacional para em torno de Brasília. Então, o que acontece? E aí eu vou colocar a pergunta do Bruno Cardoso também, e do setor rodoviário, e também da Bianca Moreira do setor oeste. O que eles relatam? A Força Nacional vai lá, às vezes diminui, às vezes não, há aquela sensação de que a segurança está melhor, aí ela vai embora. Aí volta tudo como dantes no quartel de Abrantes, vamos dizer assim, um ditado popular. E aí eles falam o seguinte, o Bruno diz o seguinte, que a Força Nacional está lá, mas que nesse período, por exemplo, o Estado não reforçou o seu efetivo, aquele efetivo que fica na cidade, que não sai dali, que está ali para combater a segurança no dia a dia e não vai embora junto com a Força Nacional. E a Bianca Moreira, por exemplo, fala o seguinte, que os policiais que trabalham naquela região, que é considerada uma das mais violentas do mundo, recebem R$ 276, 250 mais ou menos, por uma gratificação para trabalhar lá. Se melhorar essa gratificação, não estimularia mais, não melhoraria o desempenho dessa polícia que está lá no entorno com esse pepino enorme na mão. Todas essas considerações são verdadeiras, né? A força não pode simplesmente vir nos ajudar e ir embora. Por isso, o Coronel Edson, que é nosso auxiliar na região, falou muito bem no termo de cooperação que permite investimentos. Só repressão não resolve, nós precisamos de investimentos. O governador Marconi e eu temos dito isso há 6 meses. Essa questão não é uma questão só de repressão policial, não, é uma questão de investimentos. Que investimentos o governo vai pedir hoje ao Ministério da Justiça nessa reunião? Primeiro, priorização dos programas federais para a região. Nós já temos verbas para construir cerca de 780 vagas, que são as vagas carentes do sistema carcerário da região. Ontem o governador autorizou investimentos de 15 milhões na área da Polícia Técnica Científica, focado nos IMLs. Nós vamos construir 2 na região do entorno. Nós temos um plano de construção e reforma de delegacias naquela região. Nós já enviamos para lá 300 homens dos 870 policiais militares que tomaram posse, nós mandamos 300 para a região do entorno. Nós temos uma força-tarefa de investigação policial de homicídios funcionando na cidade de Lusiânia. Eu vou oferecer contrapartida em números para os policiais civis da força que vierem ajudar na investigação. Então, um esforço concentrado, um esforço muito grande do governo de Goiás está sendo feito. Nós vamos hoje ao ministro da Justiça, às 15h45, pedir que a contrapartida do Ministério da Justiça seja maior do que está sendo oferecida. A força é boa? É muito boa, mas nós queremos muito mais de parceria. Então, quer dizer, precisa de mais recursos, precisa de mais efetivo, precisa de mais estrutura para a segurança. A gente espera que realmente o Estado consiga tudo isso para diminuir a violência ali na região do entorno, porque a população de lá está muito assustada, realmente, né, secretário? A disposição não nos falta, determinação não nos falta, ordem nós temos do governador para trabalhar. Ok, obrigada então pela sua entrevista, secretário João Furtado Neto da Segurança. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, sou eu quem agradeço. E essa edição termina aqui. Outras informações locais você confere no Jornal Anhanguera, primeira edição.